Aula de física e hoje nós vamos tratar das aplicações das leis de Newton. Hoje nós vamos falar das aplicações relacionadas a polias. Então, se um corpo tem grande massa ou se é necessário elevá-lo acima de nossa altura, é comum inverter o sentido da força que exercemos, ou seja, levantamos o corpo fazendo uma força vertical para baixo, em vez de vertical para cima. Mas como fazemos isso? Bom, o que vai nos ajudar a inverter o sentido da força, fazer uma força vertical para baixo, vai ser a polia. Então aqui nós temos uma polia, que é uma rodinha que ela fica girando e que é colocada uma corda. Então aqui nós temos a força F que o operário está aplicando e veja que o sentido desta força está sendo para baixo, ou seja, vertical para baixo. Então a polia ela nos permite fazermos uma força para baixo e empurrar o objeto para cima. E veja que aqui nós temos um T. Esse T representa a tração exercida na corda. E esse P vai ser a força peso do objeto. Então vamos comparar este movimento para baixo com um movimento para cima. Bom, vejamos um atleta que está fazendo uma força para cima a fim de levantar este peso. A força que ele exerce para levantar este peso acima da altura dele vai ser uma força muito grande, vai ser uma atividade muito difícil, que exige preparação e muito esforço. Já com a polia, esse movimento vai ser para baixo e vai ser mais fácil de ser realizado. Bom, usando cordas e polias, ou então roldanas, que é um sistema utilizado na construção civil, bastante utilizado na construção civil, mas também é utilizado em academias, por exemplo. Na construção civil, digamos que um pedreiro queira subir um balde cheio de argamassa ou de concreto, então ele vai utilizar a polia para poder facilitar este movimento e diminuir a força que ele deve exercer. Bom, vejamos como funciona o sistema de polias. Pendurando um corpo de peso cujo módulo é P, então P vai ser o módulo do peso do corpo. Então, pendurando no gancho da rodana móvel, cada parte da corda, a partir da rodana, será tensionada com uma força de módulo igual a metade do peso P do corpo, ou seja, a força que uma pessoa deve exercer para levantar o corpo será igual ao peso do corpo dividido por 2. Então vamos supor que esse peso seja igual a 100 newtons. Então, qual será a força que uma pessoa deve exercer para levantar esse corpo de peso 100 newton? Bom, por esta relação, nós temos que a força que a pessoa deve exercer será P sobre 2. Como P vale 100 newton, 100 dividido por 2 é 50. Então, a pessoa deve exercer uma força de 50 newtons para levantar este corpo. Veja que nós estamos falando de uma rodana. Uma rodana diminui o peso pela metade. E como funciona para as duas rodanas? 3 rodanas, 5 rodanas ou N rodanas? Bom, vamos ver aqui o exemplo de um operário levantando um bloco em que há uma rodana móvel e esta rodana é uma rodana fixa. Ou seja, essa rodana fixa ela não diminui
o peso pela metade. O que diminui o peso pela metade vai ser a rodana móvel, conforme vimos aqui, vai ser a rodana móvel. Então, esta rodana, ela vai diminuir o peso pela metade nessa extremidade da corda e a outra metade vai estar aqui nessa outra extremidade da corda. E por consequência disto, a força que o homem deve exercer para levantar este bloco vai ser a metade da força-peso deste bloco. Então vamos lá ver como funciona para duas rodanas móveis. Para duas rodanas móveis, veja, aqui essa primeira rodana vai diminuir o peso pela metade, ou seja, teremos P sobre 2 aqui e aqui nessa outra extremidade teremos a outra metade, ou seja, P sobre 2. Já nesta outra extremidade, como aqui o peso já está reduzido pela metade, essa outra rodana aqui móvel vai diminuir outra vez pela metade, ou seja, se você pegar e tirar a metade da metade, você está dividindo por 4, ou seja, uma rodana móvel faz o peso ser dividido por 2, a força-peso. Duas rodanas móveis faz o peso ser dividido por 4. Então, duas rodanas móveis, a pessoa deve exercer uma força que será igual a P dividido por 4. E aqui nesse outro esquema de rodanas móveis temos 1, 2, 3, 4, 5 rodanas móveis. Qual será a força que este homem deve exercer para conseguir levantar este bloco? A força será P dividido por 32. Será que nós conseguimos uma expressão matemática para calcular diretamente esta força que o homem deve exercer? Bom, vejamos. Para N rodanas, a força que o homem deve exercer, a força F, será igual à força-peso do corpo dividido por 2 elevado a N. Veja, esse N é o mesmo N aqui da expressão. Então, se tivermos duas rodanas, teremos 2 elevado a 2. Se tivermos 4 rodanas, teremos 2 elevado a 4. Então, aqui nós temos uma rodana móvel. Como temos uma rodana móvel, será P dividido por 2 elevado a 1, já que temos apenas uma rodana móvel. Aqui, como temos 5 rodanas móveis, então nós vamos ter a força-peso dividido por 2 elevado a 5, já que este N representa a quantidade de rodanas móveis. Temos aqui uma ilustração de uma rodana móvel. Suponha que uma pessoa esteja puxando a cordinha aqui nessa extremidade. Veja a facilidade com que o objeto é levantado para cima. Então, esta vai ser a finalidade da rodana: diminuir sempre o peso do objeto. Claro que quanto maior o peso do objeto, maior a quantidade de rodanas móveis, já que cada rodana vai diminuindo pela metade. Bom, vamos a um exemplo. Um corpo de massa M igual a 40 kg está sendo mantido em repouso por uma força de módulo 50 N, conforme ilustrado na figura a seguir. O borrão do desenho esconde uma parte de um sistema de rodanas móveis. Como pode ser essa parte do sistema? Bom, aqui nós não temos a força-peso, nós temos a massa. E você deve lembrar que a força-peso vai ser igual à massa multiplicado pela gravidade. Aqui é um sinal de multiplicação. Então, força-peso vai ser a massa multiplicado pela gravidade.
Como a gravidade a gente arredonda para 10, já é um valor fixo, então a força-peso vai ser igual a 40, que é a massa, 40 vezes 10, que é uma aproximação para a gravidade. 40 vezes 10, nós vamos ter 400 Newton. 400 Newton. Bom, no sistema de rodanas, quando queremos calcular a força exercida por uma pessoa, a força vai ser igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n vai ser a quantidade de rodanas móveis. Bom, a força do objeto já foi dada, melhor dizendo, a força que a pessoa está exercendo já foi dada e é 50 newtons, então esse F vale 50 newtons igual a força-peso, acabamos de calcular, vale 400 newtons, e aqui nós temos 2 elevado a n. Isso daqui implica dizer, multiplicando o meios pelos extremos, né? A regrinha de 3 básica aqui, nós teremos 2 elevado a n, que vai multiplicar o 50. Então, 2 elevado a n vezes 50 vai ser igual a 400. Vai ser igual a 400. E esse 50 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós teremos 2 elevado a n igual a 400 dividido por 50. Vamos cancelar este zero com esse zero. 40 dividido por 5 é 8. Então, nós vamos ter 2 elevado a n igual a 8. Bom, qual é o expoente que você deve dar para o 2 para obter 8? O expoente é a quantidade de vezes que o 2 vai se repetir, né? Se for o expoente for 2, então o 2 vai se repetir aqui, ó, 2 vezes. 2 vezes 2 dá 4 e não é 8. Então vamos aumentar mais uma unidade. Vamos dar o expoente 3 para o 2 aqui. Então vai se repetir 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, como deu 8, implica dizer que esse n, que é a quantidade de rodanas, vai ser igual a 3. Então, essa daqui vai ser a quantidade de rodanas que existe no sistema. Ou seja, essa parte que está escondida, ela representa 3 rodanas móveis. Daqui, a representação, uma rodana móvel, 2 rodanas móveis, 3 rodanas móveis. E como vimos anteriormente, essa primeira rodana vai dividir o peso pela metade. Veja que o peso foi igual a 400 newtons, como havíamos calculado. Então, nós temos 400 newtons. Essa primeira rodana diminui pela metade. Metade de 400 é 200. Essa outra rodana vai diminuir pela metade novamente. Metade de 200 é 100. Essa outra rodana móvel também vai diminuir pela metade. E a metade de 100 é 50. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. E muito obrigado a todos.